Passando então da comunicação verbal para a comunicação não verbal, é expectável que no fim desta apresentação consigam compreender então aqui o conceito de comunicação não verbal, identificar diferentes formas de comunicação não verbal, reconhecer esta influência da comunicação não verbal nas relações profissionais e analisar a congruência muitas vezes que existe ou não na comunicação verbal e na comunicação não verbal. Portanto, o que é aqui a comunicação não verbal? Ela é pautada na mesma pela transmissão de mensagens, mas desta feita sem recurso às palavras, ok? Nós conseguimos com a comunicação não verbal comunicar na mesma emoções, intenções, atitudes, estados emocionais, e há quem diga, não é, que a comunicação não verbal acaba por ser muito mais fidedigna do que a comunicação verbal, porque na comunicação verbal nós conseguimos de alguma forma manipular a informação, ok? Na comunicação não verbal é um bocadinho mais difícil, até porque estamos a falar muitas vezes, por exemplo, da nossa expressão facial, que muitas vezes reage em milésimos de segundos, não é? Portanto, aquela primeira reaçãozinha inicial é muito difícil de disfarçar ou de controlar, e só depois então é que nós conseguimos fazer aqui algum esforço para controlar esta comunicação não verbal. Contudo, ela acaba por ser extremamente importante e nós vamos ver isto aqui ao longo então da nossa apresentação. Quais é que são então os principais elementos desta comunicação não verbal? Desde logo a expressão facial, como eu falava no slide anterior, não é? O sorriso, o franzir a testa, a surpresa, o desagrado, portanto, tudo isto através da nossa expressão facial, o cansaço, a sonolência, acaba por ser muito percebido. Depois o contacto visual, portanto, nós através do contacto visual conseguimos perceber se a pessoa está a demonstrar atenção, se demonstra interesse, se demonstra confiança ou até alguma insegurança, não é? Portanto, nós conseguimos aqui muitas vezes perceber, não é? Tudo isto através do contacto visual. A postura corporal, que também é muito importante, uma postura, desculpem, mais aberta no sentido de mais disponível, ou então aquele cruzar de braços, não é? Mais defensivo. Se a postura corporal demonstra interesse, se demonstra até alguma invasão da nossa privacidade, portanto, esta postura corporal também nos dá muita informação. Depois os nossos gestos, não é? Que reforçam, acabam por contradizer muitas vezes a nossa mensagem verbal, ok? E o tom de voz, portanto, qual é a intensidade com a qual nós falamos, o nosso ritmo, a nossa velocidade, a intuação, portanto, tudo isto vai, no fundo, definir aquilo que é a nossa comunicação não verbal. Falávamos há bocadinho de congruência, portanto, o que é isto de congruência? É quando a comunicação verbal e não verbal transmitem a mesma mensagem, ok? Ou seja, é muito diferente eu dizer que estou disponível para ajudar e dizer isto com um sorriso, um contacto visual, um tom de voz acolhedor, ou então dizer que estou muito satisfeito com o trabalho, mas dizê-lo com uma expressão de desagrado, braços cruzados, um tom de voz monótono. Portanto, esta mensagem acaba por gerar dúvidas, ok? E se nós percebermos, não é? E se fizermos aqui uma avaliação até da nossa própria comunicação ou da comunicação dos outros para connosco, já nos deve ter acontecido em algum momento a pessoa dizer-nos alguma coisa e nós quase que devolvermos, mas achas mesmo, não é? Porque às vezes as pessoas dizem-nos algo com palavras, não é? Mas depois o seu comportamento, a sua comunicação não verbal parece que reflete o contrário e, portanto, nós ficamos assim com uma mensagem um pouco ambígua. E há situações onde é muito fácil de disfarçar, mas há outras onde será muito mais difícil. E eu estou aqui a pensar, por exemplo, assim de repente, em comida, não é? Imaginem que vos dão a provar algo que vocês não suportam mesmo, que acabam por ter até alguma repulsa e algum nojo relativamente a determinado alimento. Imaginem o que é vocês fazerem um esforço, não é? Porque foi aquela pessoa que vos deu e vocês não querem ficar mal e que vocês tentam comer, dizem que está ótimo, mas provavelmente as vossas microexpressões vão-vos denunciar
porque não é possível nós conseguirmos transmitir agrado, não é? Quando efetivamente está a ser algo que não nos agrada de todo. Portanto, aqui vai haver alguma incongruência na comunicação. Isto é um exemplo mais prático e mais básico, claro, mas no nosso próprio dia-a-dia muitas vezes isto vai acontecendo. Portanto, a comunicação não verbal, qual é a relação dela com o conflito? Ela pode muitas vezes reduzir tensões, transmitir empatia e mostrar disponibilidade, mas por outro lado também pode aumentar o conflito, transmitir desinteresse e gerar mal-entendidos, ok? Portanto, nós temos aqui estas duas vertentes, digamos assim, estes dois polos, em que muitas vezes esta comunicação não verbal acaba por nos levar. Muitas vezes não é porque nós tínhamos uma comunicação não verbal nesse sentido, não é? No sentido do desinteresse ou dos mal-entendidos, mas como nós já vimos aqui, a comunicação é um processo. E é um processo que envolve sempre duas ou mais pessoas. E, portanto, o receptor também tem aqui um papel muito importante, não é? Na descodificação desta comunicação não verbal. E, portanto, muitas vezes também tem a ver com as suas próprias experiências pessoais. Ora, se eu tenho um estilo mais passivo, por exemplo, e alguém me faz um comentário, se calhar de uma forma mais assertiva, eu posso ficar um bocadinho mais melindrada com a forma como foi feito. Portanto, não é? Estes dois polos do positivo e do negativo não dependem só de quem transmite, mas também de quem recebe esta informação. Pronto, posto isto, deixo-vos aqui, à luz do que aconteceu no módulo 2, deixo-vos aqui também um grande desafio, está bem? Na atividade 3. É importante também usar as atividades para nos aproximar e, portanto, também para criar, no fundo, aqui alguma relação convosco. Portanto, é minha expectativa que possam elaborar as vossas atividades também de uma forma mais personalizada e, portanto, dando aqui mais o vosso cunho, está bem? Não só num formato mais reflexivo, tal como tem vindo a acontecer, mas também num formato aqui mais prático e de efetivamente cumprirmos também com aquilo que é um dos objetivos destes submódulos, não é? Que é aplicarmos na prática, de facto, estes conceitos e estas ferramentas que vamos aqui falando.